pessoal, eu sou o Fabrício, aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, em bacharelado em Filosofia, e essa é a apresentação do portfólio da fase A2 do ano 2020, que tem como tema Transformações das Cidades. Nós vamos falar sobre um pouco comentando da história das cidades, e como elas surgiram, como que elas se alteram de forma significativa ao longo do tempo e como que essas transformações variam e os motivos também na ordem espacial e também as alterações decorrentes do desenvolvimento de rodovias, novas vias, enfim, investimentos em infraestrutura que alteram significativamente o aspecto visual das cidades. Nós vemos as ações do poder público nesse sentido e que muitas cidades passaram por processos de desindustrialização e também o impacto do investimento do poder público em infraestrutura para impulsionar, por exemplo, o turismo. E nós também vamos ver um pouquinho como que ocorre aí a formação das periferias, áreas nobres das cidades, em função novamente do poder público, o que acaba denotando ainda mais desigualdades sociais, porque apenas pequenas partes das cidades são alteradas, são transformadas. E nós precisamos entender que essas alterações urbanas elas podem decorrer também de fluxos migratórios, tanto internos quanto externos. Nós vamos ver um exemplo a seguir que tem a questão de fluxo migratório muito importante e a alteração de toda a composição étnica, religiosa e cultural na sociedade e toda a sua complexidade social. E a pergunta base desse portfólio é: o que acontece em relação ao ambiente e na sociedade mediante a ação do homem? O exemplo desse portfólio, o exemplo base é da cidade de Altamira, no Pará, que recentemente teve a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa aqui é a reportagem do G1, que no final você vai poder ter o link. A Altamira e a usina da Discórdia, terra prometida de Bye Bye Brasil, virou palco da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nessa reportagem mostra aí as sérias alterações da cidade e os impactos também naquela população. Aqui uma breve apresentação da usina hidrelétrica de Belo Monte, a sua localização no rio Xingu e a cidade de Altamira ali logo no final do curso após a hidrelétrica de Belo Monte. A área de influência de 252 quilômetros de áreas alagadas e 20 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Comunidades ribeirinhas e indígenas tiveram que se mudar devido ao alagamento de 252 quilômetros quadrados. A cidade de Altamira, que também tem outra reportagem do site Amazônia, também vai ter o link ao final. Belo Monte afeta a vida da comunidade do sudoeste do estado e algumas consequências ali, danos ao meio ambiente, porque houve alterações no curso do rio. Também a questão das vidas que foram remanejadas, ou seja, pessoas tiveram que sair das suas casas para sempre, deixando as suas histórias, sua trajetória, sua cultura, toda a sua memória socioafetiva. A questão do saneamento público básico, infraestrutura não apta a receber tantas pessoas em tão curto espaço de tempo. E o final da reportagem tem essa frase dizendo: olha, foi prometido um lugar bonito, uma cidade boa para se viver, por essa cidade por enquanto ainda não chegou. A reportagem completa você pode ver no link no site Amazônia. O que eu localizei como impacto na cidade de Altamira: houve um aumento desproporcional da população sem a devida infraestrutura, ruas, saneamento básico, hospitais, escolas, um aumento nos preços no comércio local, houve uma concentração urbana, porque houve a expulsão dos ribeirinhos, das comunidades indígenas, e além disso, cerca de 90 mil pessoas chegaram durante o período de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi até meados de 2016 a sua primeira fase. Houve uma redução na taxa de analfabetismo, uma qualificação da mão de obra, porém isso não representa melhores salários, sim uma maior disputa por uma vaga de trabalho. Alteração nas comunidades locais, um aumento da violência urbana, por óbvio, a questão da mudança em si,
o aspecto socioafetivo, pelo menos 100 mil pessoas impactadas, e os socioambientais, devido ao desmatamento, saindo da região que margeava o rio Xingu e adentrando a floresta amazônica. E aqui eu vou apresentar a minha pesquisa, que foi o entorno aqui da minha residência. Qual foi o impacto, a transformação urbana nos últimos anos? Aqui eu destaco a inauguração da estação do metrô Sacomã, no ano de 2010, toda a confluência do bairro. Essa estação ela foi inaugurada conectando junto ao terminal Sacomã de ônibus e alterou significativamente a rotina de toda a população do bairro do Sacomã e distrito do Ipiranga. Aqui nós temos essas duas imagens, né? A alteração na questão do deslocamento da rotina diária, uma plataforma vazia, depois uma plataforma cheia nos horários de pico principalmente. E em 2020 completou 10 anos a estação, que recebe por dia 28.500 pessoas adentrando usando somente esta estação. O que tem de impacto, né, a inauguração da estação Sacomã? As mudanças dos pontos de referência, a redução do tempo de deslocamento, que era medido antes em quilômetros, passa a ser medido em minutos, uma integração com o ABC, com a Avenida Paulista e Centro de São Paulo, todos eles passam a ser acessíveis em torno de 15 minutos a partir do Sacomã, da estação Sacomã do metrô. Inovações do sistema metroviário, uso de portas de plataforma, bloqueios de vidro, tudo isso que passou a incorporar as novas estações do metrô de São Paulo, da sua linha 2 verde principalmente. Um novo cartão de visitas, o Museu do Ipiranga, agora em obras, inclusive para revitalização, ganha outros companheiros, a estação do metrô Alto do Ipiranga, Sacomã e Tamanduateí, que estão no mesmo distrito do Ipiranga. A ativação no comércio local versus o abandono de antigas áreas comerciais, ou seja, no entorno da estação Sacomã houve uma ativação do comércio, porém as áreas mais antigas, mais tradicionais, o início da Rua Silva Bueno, por exemplo, elas foram abandonadas. E aí tivemos as mudanças do entorno, as residências antigas transformaram-se em prédios comerciais ou residenciais. Infelizmente, houve o crescimento dos roubos e dos furtos a pedestres e veículos no entorno, até mesmo por trazer gente, movimento, isso também traz a questão da violência. Uma requalificação urbana, alterando um perfil residencial para um perfil comercial residencial, e também o aspecto da valorização imobiliária e a especulação, que também atuou e atua fortemente toda vez que existe uma implantação de uma estação de metrô em qualquer bairro que seja em São Paulo ou outra cidade brasileira. E para você, qual foi o impacto mais significativo, positivo ou negativo, que o metrô Sacomã ou outra estação de trem, metrô ou terminal urbano proporcionou para você? Deixe o seu comentário aqui embaixo, por favor, e me ajude nesse trabalho, nesse portfólio. Qual foi o impacto mais significativo que o metrô Sacomã trouxe para você aí nos últimos anos? E para a gente aqui concluindo, deixar um comentário da comparação entre o metrô Sacomã e a usina Belo Monte, a questão dos impactos, que existem pontos de similaridade, que existe sim uma requalificação urbana, mudando a questão da periferia, a questão de áreas nobres da cidade. Então, uma estação do metrô e uma obra em infraestrutura afasta as pessoas mais para a periferia e traz uma outra classe, novos moradores para aquela região. A questão dos grandes empreendimentos urbanos, comerciais e residenciais. Existe uma questão de um movimento espontâneo e também a intervenção estatal, até que em ponto um induz ao outro. Em grande parte, a intervenção estatal altera, sim, a questão do mercado imobiliário naquela obra, naquela região. Infelizmente, existe surgimento de planos de vazios urbanos, porque áreas são abandonadas e deixadas, e aí a importância também do plano diretor das cidades, que pode direcionar aí os investimentos para as áreas que estão sendo deixadas, abandonadas devido à questão econômica.
E para nós concluirmos, né, as transformações urbanas, elas devem levar em consideração sempre o parâmetro aí da sustentabilidade. Todas elas devem ocorrer, sim, são importantes ocorrer, mas elas devem ocorrer de forma sustentáveis, de forma economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. E a pergunta que tem que fazer parte de qualquer transformação urbana é: qual o legado que nós vamos deixar para as gerações urbanas? Como seremos lembrados aí pelos nossos filhos e netos em decorrência de cada obra que fazemos, a alteração urbana? E estamos concluindo. Deixe seu comentário e aqui está a lista de bibliografia que você pode consultar, se aprofundar no tema. Deixe seu comentário, dúvidas, questões, sugestões. Escreva aqui embaixo e nos ajude nesse trabalho. Muito obrigado.